Muito obrigado, Duda, uma alegria imensa. Samuel, um grande abraço a toda a nossa equipe aqui. Uma alegria estar aqui de volta e eu soube que você também estava um tempo fora, então estamos voltando juntos aí, né, Duda? Exatamente. E voltar no dia que você está aqui é uma alegria pra gente, viu? Você sabe que a TV Prevê tem um carinho todo especial por você e... Não, eu fiquei 15 dias fora aí, fiz uma cirurgia em São Paulo, graças a Deus. Está com um aspecto ótimo, pelo visto foi tudo muito bem, né, Duda? Deus abençoe. E fiquei até lamentando esses 15 dias fora da TV Prevê, com tanta coisa que aconteceu nesse país, né? E, lamentavelmente, com quanta coisa ruim que aconteceu nesse país, né, Arnaldo? Uma coisa incrível, né? Eu acabei de chegar agora de uma reunião grande que eu fiz lá em Lençóis Paulista. Fiz uma reunião lá com a prefeita, Bel Corralize também, que estão terminando ali o mandato, né? Me contaram um pouco da equipe de transição, é um fato que está acontecendo em todas as cidades. Ainda bem que eu acho que é um traço também de evolução, né? Em geral, essa transição que se faz de uma forma harmônica aí, pensando, foi muito bom. Aí eu me reuni também com o pessoal do setor da minha responsabilidade, do agropecuário e tudo mais e tal. Conversa feita, falamos sobre várias questões da agricultura e uma pessoa falou assim, mas isso aí acaba tudo em pizza. Eu olhei e falei, poxa, mas é que a nossa memória está meio curta, né? Esse ano saiu a presidente da República, presidenta da República, a presidente do Executivo. Saiu o presidente da Câmara. E agora afastar temporariamente o presidente do Senado. Quer dizer, tudo menos pizza, né? Nós estamos mais para um caldeirão fumegante que está acontecendo do que uma situação de pizza. Mas uma situação muito complicada. E se bobear, né? Se o Temer não tomar cuidado, vai outro presidente da República para as cucuia, né? Porque parece que ele não está ouvindo os clamores populares também, né, Arnaldo? Embora a gente vê como uma alternativa paliativa e a saída dele seria muito pior se isso acontecesse, mas ele tem que sentir o clamor popular, né? Há uma sabedoria, né, Duda? As manifestações que ocorreram, aqui em Bauru também teve, o vereador Roger estava me contando isso há poucos instantes, falou, cerca de 1.500 pessoas, então teve manifestações aqui em várias cidades, né? As manifestações, em geral, se focaram na questão da preservação da Lava Jato, das 10 medidas e do Renan. Né? Eu acho que não houve muito essa questão do Temer, ela não teve muito presente, até porque todo mundo sabe que tem um limite. Quando você chega e faz um voo meio às cegas, você ficaria numa situação muito delicada para o país. Ainda, essa transição. O que está acontecendo? Nosso problema é que talvez nós estejamos tendo a chamada tempestade perfeita, né? É uma expressão que os economistas usam, que o economista sempre falou, a situação não é nunca função de um fato, são vários fatos que pesam. E tempestade perfeita é quando de tudo de ruim acontece ao mesmo tempo. O que nós estamos tendo? Uma grave situação econômica, né? O buraco da economia era muito maior do que se imaginava. E o remédio para fazer a economia voltar a crescer vai ter que ser muito mais contundente do que se pensou até agora. O governo fez cortes, o governo sinalizou com a PEC do teto, que agora está para ser votado no Senado, depois tem um capítulo à parte em função do afastamento do Renan, como ficará isso. O governo mandou ontem, finalmente, um projeto da reforma da Previdência, que é indispensável, precisa de ter uma reforma da Previdência. Isso, o mundo todo está fazendo. E o governo ainda não teve um sinal da economia. E, ao mesmo tempo, esse sinal da conturbação política. Porque o governo, para fazer as reformas, precisa ter maioria no Congresso. Mas o Congresso é um Congresso que está muito apartado daquilo que está vivendo a sociedade. Então, muito cuidado, firmeza nos propósitos, apuração até o fim, mas muita sensatez para poder construir uma saída, né? Porque senão nós não podemos deixar entornar o caldo de vez. Né? Mas é verdade. E a minha pergunta é clara agora, porque o Renan, todo mundo sabia do monte de processos que ele tinha, tudo aí, mas era um aliado do presidente Temer, que realmente estava fazendo as coisas que eram necessárias serem feitas para a governabilidade desse país. Vamos só ser precisos um pouquinho, me permita, Dudu, porque para o nosso telespectador, e é um público tão diferenciado que você tem aqui, é muito politizado, né, sabe das coisas,
O Renan foi um garantidor da governabilidade da Dilma também, hein? Cara, não tenha dúvida. O Renan ficou com a Dilma até o final. O Renan postergou o processo do impeachment ao limite. Teve um momento, lembra? Olha, vamos para cá porque as medidas precisam ser adotadas e tal. E ele postergou. Então, o Renan exerceu o poder e foi amigo do poder. Chamava-se Dilma, chame-se agora Michel Temer. Do ponto de vista das reformas estruturais que o país precisa, nós precisamos de ter pessoas que realmente assumam isso e sejam Mas ele estava fazendo o comprometidos. jogo do Temer. Agora estava assim. Estava assim, tanto é que tinha marcado a votação da PEC do gastos, do teto, né, com limite para os gastos, que nós precisamos de manter. Porque, do ponto de vista da economia, o sinal para os investidores, porque economia de baixa atividade, a inflação recuou, mas ainda não o suficiente. Nós vamos fechar esse ano com uma inflação em torno de 6 pontos. Não é uma inflação baixa, né? Com depressão econômica, menos 3 no Brasil. O sinal positivo era essa PEC, que estabelecia um limite para o gasto do governo. Se não viesse esse sinal, nós podemos ver a situação da economia mergulhar. Mas a minha pergunta é exatamente essa. Sai o Renan, entra um presidente do PT agora. O que vai acontecer agora? O presidente, o vice-presidente é o Jorge Viana, ele passa a exercer. Havia um acordo feito já há 2 semanas atrás, com todos os partidos, inclusive com a anuência do PT, de qual seria o cronograma desta votação. Da votação do orçamento, que precisa se encerrar, porque senão o Congresso não encerra as suas atividades. O orçamento precisa ser votado até meados de dezembro. E havia um acordo de, antes disso, no dia 13, votar a PEC do gasto, do teto dos gastos, né? Ela já foi votada em primeiro turno, com ampla maioria. Então seria um segundo turno para reafirmar, porque se trata de uma emenda constitucional. O Jorge Viana deu declarações à imprensa agora de manhã, dizendo que talvez não mantenha esse prazo. Se isso acontecer, é uma situação muito grave do ponto de vista da economia, e ele é o vice-presidente, ele tem essa prerrogativa, mas é meio quebrar um acordo que tinha sido feito ali. Então a situação pode se acirrar muito a partir dessa decisão. Segundo dizem, os Vianas é um PT mais moderado, essa é a imagem deles, né? A família Viana, como está se referindo o Duda, é uma família que existe no Acre, tá certo? O Tião Viana, que é irmão do Jorge Viana, foi governador. O Jorge Viana também exerceu o governo anteriormente. Portanto, é uma família que é do PT há muito tempo e que tem um grande comando lá no Acre. Dentro do PT, eles foram sempre da linha mais moderada do PT. Mas tem que ver se resistirão à pressão que os outros setores do PT vão fazer. Por exemplo, o senador Lindenberg Faria, do Rio de Janeiro, já deu uma declaração dizendo que ele não é presidente do Senado, que ele é um senador do PT e que ele não pode descumprir uma orientação do partido, e a orientação do partido é não permitir, fazer de tudo para que essa PEC não seja votada. Mas então, parece que as declarações dele hoje já é favorável a seguir essa linha do Lindenberg aí. Pois é. As declarações, tudo está por hora, né? Então, a última declaração que saiu aí nas agências de notícias são de 11h20 da manhã, ele dizendo que ele não está querendo que seja colocado em votação. Hoje havia uma sessão do Congresso marcada para tarde e ele já suspendeu a sessão do Congresso. Arnaldo, aonde nós vamos parar? O Rio quebrou, o Rio Grande do Sul quebrou, Minas está quebrando e um monte de estados vão quebrar. E vai faltar dinheiro no governo federal. Tem estado que já faz 3 meses que não paga o funcionalismo público. Aonde vai parar isso aí, Arnaldo? Primeiro, no momento de tantas dificuldades, eu tenho que dizer de um sinal de vida, né? E me permito aí, pode parecer a alguns que é um pouco um proselitismo e tal, mas eu vou falar fundamentado em dados. São Paulo, a administração do governo de São Paulo tem sido diferente. Nós temos 13 governos que não deverão pagar o 13º. Nós temos os estados da federação, nós temos 20 que vão fechar com déficit. O estado de São Paulo, que sentiu a crise como ninguém, porque a crise
que foi grave, ela abateu principalmente a indústria. E o estado mais industrializado do Brasil é São Paulo, onde a indústria tem maior participação no PIB. Portanto, a queda de arrecadação de São Paulo foi a mais acentuada de todos. Mesmo assim, o governador Geraldo Alckmin vai... Ele começou há 2 anos a tirar o pé do acelerador, né? Pisando. Eu fui vítima, no sentido da minha secretaria. Programas ali que nós tivemos dificuldades, a situação dos nossos funcionários é uma situação difícil, reposição salarial é necessário, mas o governador, quando foi duro na gestão dos gastos, permite-se estar nessa situação de pagar o salário, manter integralmente e não ficar como outros estados estão. E não são estados, assim, olha, é o Sergipe que tem uma economia frágil, é o Piauí que tem problemas muito acentuados de miséria, de pouca... Não, nós estamos falando de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, os 3 maiores estados... O Rio quebrou já, nem se fala mais, né? Estados que chegaram a uma situação em que não pagam funcionários, depende do governo federal para pagar minimamente a folha, como foi a situação do Rio. Então, São Paulo a salvo, não por acidente, por uma dureza de gestão do governador Alckmin, acho que isso tem que ser reconhecido. Situação do país, muito dura. O que nós precisamos? Eu não tenho a receita, não tenho essa pretensão, mas tem algumas coisas que são óbvias. Primeiro, é meio, para usar a expressão da agricultura, é podar para crescer. Cortar profundamente gastos, reestruturar a máquina pública, priorizar como nunca investimentos. Mas se a atividade econômica não deslanchar, não vai gerar um emprego, não vai gerar nada, né, Arnaldo? Programa nem imposto, de nem nada. Parceria público-privada, concessão. Mas o público Recursos quebrou, públicos Arnaldo. não vai poder. Talvez o estado de São Paulo é diferente. Mas o público-privado... O público, quem está querendo mamar na teta pública ainda, mesmo em parcerias, esquece que daqui para frente eles não vão pagar salário. Não, essa parceria que eu me refiro, ela é possível ser feita, Duda. Não é para o Estado entrar com dinheiro. Mas, por exemplo, o Estado tem terrenos. Entendi. O Estado tem que prestar um determinado serviço e pode fazer uma concessão desse serviço. É o único jeito para a gente conseguir reaquecer a economia. Entendi. Ou seja, há uma questão patrimonial que pode ser disponibilizada, que o Estado não tem condições. Nós aprovamos agora um projeto. Eu fiz uma revisão do que nós tínhamos de áreas da Secretaria, remetemos à Assembleia, a Assembleia aprovou a semana passada algumas áreas que nós vamos abrir para venda e outras que nós estamos fazendo no nosso Instituto, parceria com empresas. É com o Instituto de Zootecnia, com empresas que atuam no setor, é com o Instituto Agronômico para pesquisa. É a única forma de você conseguir alavancar recursos. Você acha que tem... repatriaram aí um montão de dinheiro ilegal que estava lá fora. Mas você acha que tem muito dinheiro de capital externo ainda que viriam para o Brasil na hora que começar os termômetros indicar que a temperatura começou a melhorar no Brasil? Absoluta certeza. É. Uma das grandes lições que tem, e eu tenho vivenciado isso andando aí nos diferentes lugares, e particularmente com o setor que ainda mantém a vitalidade, que é o setor agropecuário, é o que está salvando é que, ainda. tá certo? Se nós tivermos o mínimo de ajuste, fazer uma reforma da Previdência que pelo menos sinalize para acabar com esse buraco e você ter uma solução de médio prazo para a Previdência. Não é penalizar nada de curto prazo, mas ter essa projeção. Votar essa PEC que controla os gastos, tá certo? Fazer um programa de concessões que viabilize investimentos. Tá certo? Se nós tivermos minimamente acenar com isso uma arrumado, diminuição de impostos, né, Arnaldo? Porque o empresário não aguenta mais pagar imposto. Diminuição de impostos, quem é a favor, não tem nada mais simples. Eu sou a favor de diminuição de impostos. Diminuição de impostos, agora não dá. Agora não dá. Porque nós estamos com um buraco muito acentuado. Mas nós precisamos nós precisamos de aumentar a atividade para que essa diminuição possa acontecer. Você acha que nós temos chance de buscar dinheiro lá fora, mesmo na presidência dos Estados Unidos, um maluco como o Trump? Muita chance, muita chance. Aliás, eu acho que o Trump pode ser uma coisa meio até positiva para nós, o seguinte aspecto. Porque ele é empresário, eu torci, né? para Hillary, achava que era melhor do ponto de vista da política, dos direitos, de forma de se comportar e tudo mais. Mas o Trump, ele é tão egocêntrico, ele é o americano ali meio típico, você conhece bem ali.
Outro dia eu vi um dado extraordinário, né? Porque do Congresso americano, 48% dos deputados não tinham passaporte. Porque eles vivem só ali. É os meio centro do mundo, se considerando autossuficiente. Essa questão do Trump de ser muito Estados Unidos, de endurecer no trato com a China e tal, pode abrir mercados para o Brasil do ponto de vista internacional. Mercado de venda nosso. Nós temos que aprofundar muito a relação com a Ásia. Até porque a nossa balança com os Estados Unidos é negativa já faz 5 anos, né? Então eu acho interessante, pode ser contraditório, mas a sua pergunta central é o seguinte: tem disponibilidade de recursos no mundo para vir para o Brasil? Tem muito. Se nós fizermos minimamente a lição de casa, isso pode virar aí com velocidade. Vamos ver uma perguntinha? Vamos sim, prazer. O Rafael das Camélias, professor Duda e deputado Arnaldo. Do jeito que está a política do nosso país, de que jeito está a política do nosso país? A cada dia a gente acorda com uma nova notícia, que cai ministro, presidente do Senado, deputados e etc. Está muito ruim, Rafael, essa instabilidade, você tem razão, né? Eu acho que nós precisamos um pouco serenar. Serenar não é varrer a sujeira para debaixo do tapete, porque isso não resolve nada. Eu acho que a Lava Jato tem que ser preservada, seguir até o final, fazer a sua apuração. E acho que se cria condição, eu acho que o presidente Temer deveria tomar a seguinte atitude. Eu tomaria essa atitude, Duda, tá certo? Eu acho que o Temer deveria marcar aí no começo do ano, tá certo? Ele deveria convidar todos os presidentes de partidos mais importantes, inclusive da oposição, dizer que estava recolhendo propostas, dizer que definitivamente ele não será, de uma forma peremptória, porque ele disse isso, mas não será candidato à sua reeleição e que ele queria fazer uma conclamação a todos, particularmente do ponto de vista da economia, não é cada um guardar as suas opiniões ou deixá-las de lado, não, mas do ponto de vista da economia, fazer um pacto em torno de um programa mínimo para controlar gastos e reativar a economia. E aí fazer um projeto nacional. Ele tem o ano de 2017, 2018, pelo menos até meados, depois vai ter um processo eleitoral já previsto, tudo mais e tal, mas o Temer comandar isso. Eu estou com a sensação que você está, Rafael, de que está uma coisa tão confusa que você não está mais identificando as pessoas, você se confunde sobre quem está do lado de quem. Então, acho que o presidente da República, é dele que deve sair uma proposta de um grande acordo nacional. Qualquer solução imediata que não passar pelo Temer é mais desastrosa hoje, né, Arnaldo? Acho que não tem, né? Porque seria o quê? Afastar o Temer? Você teria que ter um motivo para isso, ou na chapa. Aí assumiria quem? Na linha sucessória, essa foi a justificativa do Supremo para afastar o Renan. O Renan estaria na linha sucessória. Então, Renan está afastado, não é mais. O presidente da Câmara, tá certo? Hoje está lá, é o nosso Rodrigo Maia, tá certo? Então você não tem algo que possa ser uma saída para melhor. Acho que tem, né? Definitivamente não. Hein, Arnaldo, e o Supremo ficou bem dividida com essa a atitude do Melo aí, né? Pelo jeito, os ministros estão se degladiando agora, né? Nós estamos vivendo uma situação que é muito surpreendente, né? Porque talvez hoje sejam mais conhecidos os nomes dos ministros do Supremo do que os ministros do governo Temer, né? Você é capaz de citar 3, 4 nomes de ministros do Supremo, ou seja, que comandam o judiciário. E as pessoas terão dificuldade de falar 4 ministros do Temer. Ah, não fala. Não falo, tá certo? Ou seja, o judiciário, acho que está tendo um papel importante, deve ser preservado, sou contra pressão ao judiciário, mas o judiciário tem que ser um poder um pouco mais discreto, né? O judiciário tem que ser a última palavra, né? Eu acho que os ministros do Supremo estão seguindo naquilo que se chama ativismo jurídico. Os próprios teóricos do direito têm uma denominação para isso, né? Em que acho que a figura tem que ser recuperada, um pouco mais de preservação do Supremo, palavra final. Hoje, por exemplo, vocês vão ver nos jornais de amanhã, mas agora pela manhã, um ministro acusando o outro, um bate-boca
entre ministros. Não é a primeira vez. Já teve depois, anteriormente, entre o Gilmar Mendes e o Lewandowski, já tinha tido anteriormente, na época do Joaquim Barbosa. Quer dizer, o poder está não se preservando da forma como eu acho que seria necessário. Vamos ver mais uma perguntinha. O Luiz Carlos da Bela Vista. Professor Duda, gostaria de parabenizar o senhor e desejar tudo de bom em 2017. Obrigado, Luiz. Secretário, sobre a votação que houve no Congresso, que virou madrugada adentro e que está causando toda essa polêmica, o senhor não acha que o problema do judiciário deveria ser resolvido mais para frente e não agora? Realmente, o povo entendeu que desejavam acabar com a Lava Jato. Eu acho que você tem razão, Luiz. Isso causou realmente um grau de insatisfação e uma confusão danada. Acho que você sabe, eu sou do PPS e você deve ter acompanhado a votação, você é uma pessoa politizada. O PPS foi um dos partidos que votou contrário às medidas que foram lá na Câmara adotadas. Foi um dos partidos que teve aí, até nós recebemos muitas mensagens, saudação, no que diz respeito a isso. Tal. Então o PPS teve uma atitude clara, tá certo? Não sem ignorar que há necessidade de fazer um debate sobre isso, uma discussão, mas que naquele instante, aquela votação, ela traria um sinal de que era uma forma de acabar com a Lava Jato, de ter um constrangimento. Então o PPS teve uma posição muito nítida sobre isso. Nós temos alegria por essa posição coerente do PPS. E eu acho que você tem razão. Medidas mais definitivas, situação do judiciário, não pode ser tomada agora, no calor dessa questão. Acho que deve ter um pouco mais de sensatez, menos emoção, para você realmente sair com instituições mais fortalecidas do processo. Arnaldo, como é que você viu, embora é um leque e sei que muitas pessoas envolvidas nas últimas denúncias são verbas de campanha, às vezes declarado e tudo, né? Mas como é que você viu o envolvimento do nome do Alckmin, do Serra, nessa última denúncia dos executivos da Lava Jato? Olha, essas denúncias virão à tona agora, tá certo? Estão mencionados lá, além do Alckmin, do Serra, tá certo? Do Aécio e do PT já mencionados anteriormente, estão mencionados mais de 100 deputados. Eu estou mencionado nessa delação. Eu recebi recursos do Grupo Odebrecht para a campanha, tá certo? Então eu não sei direito o que virá dessa delação, mas seja o Arnaldo, seja o Alckmin, todo mundo tem que prestar contas exato do que for dito. Eu tenho as minhas prestações de conta e apresentarei elas com tranquilidade no momento oportuno. Porque envolveram 200 nomes, né? 230 nomes estão relacionados, 100 e tantos parlamentares. É o Pedro Valentim. É grave a denúncia de que Bauru deixa de arrecadar 200 milhões porque a prefeitura não cobra os grandes devedores do IPTU. Isso se materializa a renúncia de receita e crime de improbidade administrativa, que o Ministério Público tem que apurar e os novos vereadores têm que fiscalizar. Acho que está certo, Pedro. Eu não sei o detalhe aí da questão, mas primeiro quero lhe dar um grande abraço, você sempre tão presente aqui, Pedro. Tá? E eu estou aqui também, já mencionei, acompanhado do vereador Roger, o vereador que foi muito bem eleito do nosso Bem PPS, votado, hein? Bem votado, campeão de votos, e eu tenho certeza que ele é um dos que vão zelar para que isso seja bem apurado e esse recurso, que é o recurso público necessário à cidade, seja garantido, venha para o orçamento e para as obras que são importantes aqui em Bauru. Muito obrigado, Pedro. Sempre juntos. Então vamos aproveitar a presença do Roger aqui. Lá ele faz assim ou assim. Porque o boato que está correndo nos bastidores é que o Roger vai renunciar ao cargo de vereador para trocar, para voltar para a Secretaria de Esportes. O Roger já fez assim. Mentira, Duda, entendeu? Vai estar firme na Câmara Municipal, vai ter uma ótima votação, vai ser um grande vereador, o Roger. E foi um belo secretário foi um ótimo de esportes, secretário. Belo secretário de esportes.
O Luiz Cláudio pergunta: secretário, quero fazer um pedido para tentar ajudar na construção de horta em Bauru. O terreno pertence ao governo federal, está cheio de mato e lixo. Quero tentar produzir verduras para instituições de caridade. Como poderia entrar em contato com o senhor? Como é que ele se chama? É o Luiz Cláudio. Luiz Cláudio. Gente Luiz seríssima, Cláudio. seríssima, viu? O Luiz Cláudio, Eu acho que assino embaixo, não o conheço, é? Ah, É, que bom. assino embaixo. E avalizado pelo Duda, não há melhor que isso. Ô, Luiz, eu topo muito, tá certo? Eu vou me permitir pedir ao Duda ou seu e-mail, seu telefone, e eu entro em contato com você, quero fazer essa parceria. Nós temos um programa na Secretaria que incentiva hortas. Não são hortas individuais, aí para as pessoas nós não damos conta de fazer. Mas nós fazemos isso em parceria com escolas, fazemos isso em parceria com entidades, utilizando terrenos de entidades ou terrenos públicos. E, ó, ótimo, está combinado, tá certo? Entro em contato com você e aceito desde já essa parceria. Eu já até comi alface que o Luiz Cláudio... Ah, é? É, um dia ele trouxe. Então ele não vai iniciar, não, ele já faz isso. Não, ele já é um batalhador. Ah, que É bacana, um não batalhador, sabia. é um batalhador, é uma pessoa de referência em Bauru. Ô Arnaldo, a hora que a gente vê os números dos desvios de dinheiro, a gente está cansado de saber. Eu tenho mais de 70 anos de idade, eu me lembro desde as corrupções do Adhemar de Barros lá atrás, onde o Jânio, para combater corrupção, criou a vassourinha, estou varrendo a corrupção e etc. Mas eram números, eram milhares, aí depois de muito tempo transformaram em milhão, bilhão, e agora chegou na casa dos trilhões. Vão roubar no inferno, né, Arnaldo? Pelo amor de Deus, né? É lógico que um erro é um erro, né? Claro, é erro dependendo do mesmo tamanho jeito, e tal. Mas é assustador o volume de coisas que estão surgindo, né? O que era verba de campanha sumiu, né, Arnaldo? Que coisa, Sumiu, né? Se tornou absolutamente irrisório diante Incontrolado, disso. né? Há necessidade de fazer uma diferenciação, né, Duda? Esse é um debate que o país vai ter que fazer, de alguma forma, né? Porque uma coisa é as pessoas receberem coisas oriundas de contratos, de favorecimentos, outra coisa eram as chamadas participações de campanha, né? Que nós tínhamos uma situação aí de de um lusco-fusco do ponto de vista jurídico. Mas o número é estarrecedor. Estarrecedor. Né? Estarrecedor. É número que Estarrecedor. engenheiro não sabe escrever, viu, Arnaldo? É isso mesmo. Ah, que absurdo. E é incrível como o país resistiu a isso. Que né? país rico, né, Arnaldo? É lógico que nós estamos vendo uma Que situação país dramática, rico, você né? diz quebrado, mas a Petrobras resistiu a isso. Como é que ainda pode, existe né? como empresa. Uma gestão. O Temer fez duas coisas que precisam ser Mas botadas. também é um país que é o maior arrecadador de imposto do mundo, né, Arnaldo? Mas deixa eu mencionar essas duas coisas. O Temer assumiu a Petrobras e tomou uma decisão, botou lá o Pedro Parente. Pedro Parente tinha sido ministro do Fernando Henrique. O Pedro Parente depois foi para a iniciativa privada, falou 20 anos, é considerado um dos mais capazes executivos. O que aconteceu esse ano? É, fora de sério. A chegada dele ter ajustado a situação da Petrobras. Todo mundo dizia que a Petrobras estava quebrada e ainda hoje vive grandes dificuldades. As ações da Petrobras esse ano Disparado. cresceram 78%. Brincadeira. 78% as ações da Petrobras, depois que começou uma pessoa que disse o seguinte: olha, eu vou gerenciar com seriedade. Eletrobras, outra empresa também, totalmente comprometida do governo, falida, não conseguindo honrar seus compromissos. Botou lá o Wilson Ferreira Filho. O Wilson Ferreira é conhecido, porque presidiu a CPFL durante 12 anos. Uma pessoa de carreira, engenheiro da CESP, originalmente de carreira, tudo mais e tal, foi para a Eletrobras. As ações da Eletrobras, desde que chegou lá o novo presidente até agora, subiram outros 53% as ações da Eletrobras. E isso é muito dinheiro, ou seja, como responde rápido esse país quando há seriedade, quando há uma proposta. Aí o petróleo administrou bem e vai embora, né, Arnaldo? O petróleo é... Eu nunca esqueço disso. Uma vez teve os sindicatos da Petrobras queriam um aumento de salário, só para você ver o valor, né? E o dirigente, isso há 20 anos atrás, uns 20, 15 anos, não sei.
E os dirigentes estavam reagindo para dar aquele aumento. E o sindicato colocou que a folha de pagamento da Petrobras, olha o valor do petróleo, é apenas 4% do orçamento da Petrobras. Por que os negros estavam segurando aumento, né? Então você vê que o grande valor é a matéria que eles têm. Não é isso, né? Mas essa situação se alterou, esses 4% subiram a 20%. Olha que absurdo. O pagamento com o pessoal cresceu exponencialmente, os recursos para exploração isso de novas áreas caiu em função da uma corrupção. Filosofia que não era só, teve o roubo e teve a disfunção da gestão. Claro. Teve os equívocos de gestão. Hoje não é os 4, então, é 20 já. Cresceram os recursos do ponto de vista de campanhas sem a menor justificativa. Arnaldo, mas mesmo assim, 20%. Que empresa privada só tem 20% com folha de pagamento? Escola é 50%. Entendeu? É verdade. Que empresa nenhuma tem as isso. prefeituras, todas as prefeituras estão acima do limite. 50? Acima de 50. O Marcos Henrique Soares. Você já respondeu. Você mesmo tocou no assunto. Ele pergunta assim: boa tarde, deputado e professor Duda. Quero perguntar ao deputado por que o nome dele apareceu na lista da Odebrecht. O que surgiu lá é porque eu recebi recursos na campanha da Odebrecht. O José Leme pergunta: agora com a delação premiada que será feita pelo juiz Sérgio Moro, os proprietários da Odebrecht vai apontar os nomes dos deputados e partidos políticos, senadores e governadores do Estado que pegaram o dinheiro para a Caixa 2 e que pode atingir até o presidente Temer. As passeatas de ruas de domingo mostrou que a população quer mudar os deputados e senadores na próxima eleição. Como que o deputado Arnaldo vê isso? Primeiro, acho que é importante, eu já falei na questão anterior, mas vou repetir, Marco. Até o fundo, o apoio à Lava Jato. O PPS é um partido que vai lutar por isso e preservar as questões. Independente de nomes de pessoas envolvidas, vamos zelar por isso. Segundo, eu acho que o episódio desse ano das eleições foi muito importante. Nós tivemos uma participação das pessoas, um debate nessas eleições e mudança. A marca de mudança teve muito presente nessas eleições. Acho que nas próximas eleições de 2018, isso também vai estar presente. Para o Legislativo, vamos ter grande renovação de deputados, senadores, e espero que a gente possa emergir de 2018 com uma nova presidência aí, amplamente apoiado, com uma proposta, com um perfil muito claro para poder conduzir o Brasil. Meio o momento que nós estamos vivendo, acho que nós vamos ter um ano e meio, que vai ter muita marca de transição, tá certo? Para que depois, em 2018, possa ter um novo polo, esse aí sim, capaz de conduzir o país para um novo momento. É duro de falar, mas na hora eu acho que vão surgir situações de voltar a esperança no povo brasileiro. Sabe onde eu encontrei uma elevação no espírito? No que aconteceu com a Chapecoense e principalmente do comportamento da população da Colômbia. Sinceramente, hoje eu diria assim, alegoricamente, claro, a minha segunda nacionalidade é colombiano, né? Que povo maravilhoso, né, Arnaldo? Você viu a demonstração deles de carinho. Na hora do jogo, depois de tudo que tinha acontecido, o estádio lotou, o povo foi para o estádio. As ruas paralelas, não cabia gente entrando nos estádios e ficaram horas e horas lamentando o que tinha acontecido com a Chapecoense. Isso eu falo assim, é uma solidariedade da Sudamérica, né? Sul-americana, né? E acho que nós devemos confiar nisso aí. Não só em solidariedades de marxismo, coisa política que internacional, ficar dando dinheiro para país falido, mas acreditar realmente no espírito cristão, no amor, nessa coisa. Não sei como é que você se sentiu a hora que você viu aquele estádio lotado
e gritando o nome da Chapecoense. Muito surpreendido, muito emocionado, e eu acho que isso é um tipo de coisa que a gente chama de sinal de vida, né? Sinal de vida. Mais do que nunca, nesse momento que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de sinais de vida, né? A capacidade de empreender aqui, é o sentido de solidariedade. Nós estamos entrando agora no período de festas, né? Natal. Hoje, claro. Aí o Natal, hoje é dia 6 hoje? Dia 6. Hoje é dia 6, né? Então, daqui a 20 dias o Natal. Nem parece, né? As coisas estão conturbadas aí. E mais uma vez no Natal, o que nós vamos ter? Exemplo de grupos que fazem festa, grupos que fazem campanhas, né? Essas entidades, milhões de brasileiros que se mobilizam em torno disso. Isso que faz a diferença, isso que vale a pena, né, Duda? E acreditar que o brasileiro, com tudo o que está acontecendo, ele vai ter que evoluir, porque o espírito do brasileiro é um espírito pacífico, né, Arnaldo? É um espírito realmente construtivo, afetuoso, né? Amoroso, né? Então eu acredito que nós vamos ainda nadar em águas limpas. O país é muito maior do que isso tudo, né? Nós tivemos aqui, estamos conversando esse tempo todo, notícias difíceis, dificuldade. Ano, né? Talvez a palavra que a gente tenha mais repetido esse ano tenha sido crise, né? Crise. E a crise estava aí há 2 anos, né? Que ela estava uma mentira de um governo que só pensava no poder, né? Foi pior, eu acho que você acabou de falar do Luiz Cláudio, não é isso? Claro. Eu não o conheço. Claro. Você me contou agora, falou, olha, um exemplo de comportamento, é verdade. Né? Agora... 2015 foi pior que 2016, porque a mentira prevalecia. O país no buraco, e para que realmente se elegesse a presidente, se mentia, né? Mentiu, 14, 15 foi realmente... Mas eu também acho isso, viu? Um período muito duro, mas a sensação de que o Brasil é maior do que isso. É maior, né? eu também acho. E que nós vamos dar uma volta por cima. Se Deus quiser. Eu confio também. Arnaldo, quer colocar mais alguma coisa? Deixa eu te deixar umas revistas aqui lá da Secretaria, para você dar uma olhadinha depois aí. Se algum telespectador depois se interessar, pode mandar um e-mail aqui para o Duda, nós podemos chegar. Aqui é uma que conta lá do nosso Instituto Agronômico. Essa daqui é algo que nós estamos tratando muito, que é tecnologia sustentável, que são novas formas, usando muito elementos biológicos, orgânicos, para adubo, para combater. E aqui um programa de sanidade para a agricultura familiar, também com várias dicas importantes aí, dentro de um trabalho que nós temos com os nossos pequenos agricultores familiares. Foi um ano muito bacana na Secretaria, viu, Duda? Lá nós temos sinais de vida, lá temos também, né? E a agricultura é uma esperança do Brasil, né, Arnaldo? É uma esperança, né? É por aí, né? É por aí que a sua própria situação econômica, eu não tenho dúvida, ela vai poder ser enfrentada, tratada. Obrigado, Duda, mais uma vez. Um abraço a todos aí. Arnaldo, muito obrigado pela presença, viu? Eu não falei do nosso Arnaldo Ribeiro, meu xará, Arnaldo Ribeiro, que está aqui conosco. Um grande abraço para você, Arnaldinho. Um abraço grande. Um abraço a todos. Bom, eu quero agradecer. Eu passei 2 semanas fora, fiz uma cirurgia em São Paulo, fiz lá no Einstein. Que hospital é, Arnaldo? Arnaldo, e a gente que é de empresa privada, principalmente de serviços, tem que ver o treinamento de quem trabalha no Einstein. Que pessoal maravilhoso, é algo... Hospital de Judeu, né? O Einstein, né? Hospital de Judeu, olha, maravilhoso, maravilhoso. Então, aos meus amigos, inclusive, não vou nem citar nome, mas tem uns pastores que fizeram até culto privilegiado aí, orando por mim. Eu estou muito bem, a cirurgia foi um sucesso e estou aqui. Vão ter que me aguentar ainda mais uns anos aí, que nós estamos de pé realizando o nosso ideal. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.